altos. Aleluia. O versículo 6 diz que nos seus lábios esteja os altos louvores. E nas mãos, a espada de 2 gumes. Vamos ver quantas espadas tem aqui. Se você tem a sua Bíblia no celular, vale, viu? Eu vou considerar como uma espada digital. Então vamos levantar aí para ver quantas espadas nós temos. Nos seus lábios estejam os altos louvores e nas suas mãos a espada de 2 gumes. Amém? Então vamos orar? Feche teus olhos. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Tu és o Deus de perto, tu és o Deus de longe, tu és Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Perto está o Senhor de cada um de nós aqui. Deus, nós nos apresentamos perante a tua face agora, Senhor, reconhecendo que somos pequenos e que tu, ó Deus, és altíssimo, grandioso, poderoso. Por isso nós nos humilhamos diante da tua presença. Pai, que nesta noite o Espírito Santo do Senhor possa ministrar aos nossos corações. Pai, nós não saímos da onde estávamos e viemos a este lugar por acaso. Nós viemos aqui, Deus, para ter um encontro contigo, para ouvir a tua voz, para tremer diante da tua palavra. Ó Deus, para fazer com que, ó Deus, o teu nome seja engrandecido, que a nossa vida seja um testemunho da tua presença. Ó Pai, manifesta o teu poder durante todo esse culto. Estende a tua mão, ó Deus, e ministra sinais, prodígios, curas. Ó Deus, manifesta o teu poder. Quem entrou aqui precisando de um milagre, que possa ser tocado pelo Senhor. Deus, que haja transformação de vida. Atrai, Senhor, atrai-nos à tua presença. Meu Deus, nós oramos, no nome de Jesus, que haja um derramamento do teu Espírito Santo, que haja um enchimento de vidas, ó Deus, e que a nossa fé, ela seja tocada, que a nossa fé, de uma fé, ó Deus, pequena, ela seja uma fé aumentada. Muitos que estão tendo uma fé fraca, que tenha uma fé forte, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, por esta cidade, por Caratinga, que venha sobre ela a graça do Senhor, que venha sobre ela a salvação. Ó Deus, que a população dessa cidade tenha a oportunidade de, ó Deus, escolher a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Entra, ó Rei da Glória, entra sobre a nossa nação, abençoa o Brasil, Senhor, faz algo sobrenatural na nossa nação, abala os alicerces dessa nação, e ó Deus, faz com que o teu nome seja exaltado no meio dessa nação. Pai, nós tributamos a ti a glória devida ao teu nome. Oramos, ó Pai, e te agradecemos, porque entendemos que quando estamos na tua presença, há plenitude de alegria, que essa alegria invada os nossos corações. Nós queremos nos regozijar e nos alegrar no Senhor. Pai, nos prepara para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, que possamos receber o teu poder, a tua unção, em nome de Jesus. Amém? Que nos seus lábios estejam os altos louvores e nas suas mãos a espada de 2 gumes. Aí você vai exercer a justiça e a vingança contra todos aqueles que são contra a sua vida. É uma sentença escrita, está escrito. Vai ser honra para você. Amém? Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Aleluia. Deus seja louvado, meu querido. Amém? Jesus abençoa a sua vida, no nome de Jesus. Queridos, quem está precisando de uma bênção do Senhor aí, tem problema você levantar as 2 mãos, não. Fala assim, nossa, Pai, estou precisando demais. Eu preciso de uma bênção do Senhor na minha vida essa semana, hoje, mas o que eu preciso neste momento é adorar o nome do Senhor. O que eu preciso nesse momento é estar na presença do Senhor. O que eu preciso nesse momento é me regozijar, porque Jesus já está aqui neste lugar. Amém? Certa feita eu me lembro, um pastor, há muitos anos atrás, ele usando o púlpito da igreja, ele virou para as pessoas que estavam ali, ele disse o seguinte, ele fala assim, olha irmãos, eu recebi a notícia aqui agora,
de que estará conosco pregando a palavra. Digamos que hoje seria o Hernandes Dias Lopes, por exemplo, Josué Gonçalves, um pregador muito conhecido no Brasil na época que ele falou. Ele virou para aquele povo, para aquela multidão que estava ali naquela igreja, e ele disse o seguinte: olha, eu fiquei sabendo que o pastor tal estará conosco daqui a pouquinho, e ele vai chegar dentro de instantes. E ele combinou com o obreiro lá fora, ele deu um sinal para ele assim, ele falou assim: chegou e tal. Aí o obreiro fez assim para ele, e a igreja ficou assim: puxa vida, fulano de tal veio aqui na igreja pregar agora, puxa vida. Aí esse pastor chegou e falou assim: vamos receber então com uma salva de palmas o fulano de tal. Aí abriu a porta lá da igreja. Quem entrou? Ninguém. Aí ele usou esse exemplo para dizer que muitas vezes nós reverenciamos pessoas mais do que a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: antes de você chegar aqui, Jesus já tinha entrado aqui neste lugar, Ele já está aqui neste lugar. Ele veio receber você, Ele veio para poder dizer para você que você é muito especial e que você está aqui nessa noite com um propósito. Você veio ouvir a voz do Senhor, e você vai sair daqui tendo ouvido a voz de Deus. Jesus está aqui neste lugar. Vamos receber o Rei dos Reis com uma salva de palmas linda nessa noite. Oh meu Deus, oh Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, dono deste culto. Seja bem-vindo, ó Senhor dos Exércitos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, cante. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Oh, e grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Nosso Deus, ninguém é como nosso Deus. Aleluia! Grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
Aleluia. Se você crê, levante suas mãos. Aleluia. Aleluia. O Senhor faz grandes coisas quando cada um de nós se rende a Ele. Deus realiza grandes obras em nossas vidas quando nós tomamos algumas atitudes simples em relação a Ele. E uma delas é se render a Ele, e outra é ser fiel. A palavra do Senhor, querido, olha a proporção. Ela diz o seguinte, que se você for fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito. Seja fiel nas pequenas coisas, seja fiel. Não se renda em meio às circunstâncias, em meio aos problemas que você tem enfrentado. Não se renda, porque grandes coisas virão e grandes coisas acontecerão na sua vida, no nome de Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Aleluia! Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços,
eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, Pai. Nós invocamos a Tua presença sobre este lugar. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Mas o vento balançou o meu barco, o vento tem balançado o meu barco, as tempestades têm vindo, as ondas estão fortes, estão altas, as lutas estão grandes. Jesus te diz nessa noite, querido, você não está só, você não está sozinho. E porque o Senhor está conosco, nós podemos crer no amanhã. Aleluia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso
sei que não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Diga, só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito. Aleluia. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar. Oh, sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Suas mãos aos céus. Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar. Oh, aleluia. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar, não vou. Só porque estás, posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Os olhos fechados. Muitas vezes quando os ventos começam a balançar o nosso barco, quando a gente começa a ver que a tempestade está ficando forte demais, nós como seres humanos, muitas vezes, queridos, tendemos a olhar mais para o vento do que para Jesus, mais para a tempestade do que para Jesus. Mas se você continuar com seus olhos fitos em Jesus, com seus olhos sempre atentos a Jesus, tenha certeza, querido, você vai alcançar a vitória, você vai alcançar a bênção, você vai alcançar o outro lado, porque Jesus está com você, amém? Aleluia. 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 Quero ouvir a igreja cantando. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra
e enche-me até que em mim se ache. Você tem coragem para pedir isso para Deus? Usa-me, Ele vai te usar. Aleluia. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado em qualquer hora, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu Coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nós estamos encerrando esse período de louvor, mas o Senhor tem me incomodado aqui durante esse período de adoração sobre um jovem que está sentado aqui neste lugar, aqui, sentado ali na ponta. Você disse assim: puxa vida, mas ninguém me nota. Puxa vida, mas ninguém me vê. Eu estou aqui há tanto tempo. Querido, eu sei quem é você. Eu só não estou apontando o dedo e não estou olhando para você nesse momento para não te expor. Há
até porque o Senhor te conhece, e o Senhor sabe das suas obras, e o Senhor tem visto as suas lágrimas e tem visto a sua dor. Você é escolhido do Senhor, e você não está só, porque o Senhor tem visitado você todos os dias da sua vida. Creia, fique firme, seja forte, tão somente seja forte e corajoso, porque eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, e eu sabia que você estaria aqui hoje, clamando pela minha presença, diz o Senhor. Mas nesse momento, eu estou visitando o seu coração, eu estou arrancando toda a sujeira, tudo aquilo que não presta. Você é meu, eu não aceito te perder, você é meu. Glória a Deus, aleluia. Querido, Jesus te ama, e isso basta. Jesus te ama, e isso basta. A graça do Senhor nos basta, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Saia do seu lugar, cumprimente os seus irmãos, dê um sorrisão gostoso e bonito aí pro seu irmão, querido. Abençoe, seja abençoado nessa noite, em o nome de Jesus. Querido, deixa eu manter você informado. Amanhã, segunda-feira, nós temos algo muito importante. Eu gostaria que você não perdesse a sintonia daquilo que acontece com a família Nova Vida. Amanhã nós temos oração no monte. Amém? A palavra de Deus diz: orai sem cessar, orando com toda oração. Então, crente tem que orar. E amanhã, às 19h30, oração no monte. Você que nunca foi e que deseja ir, o ponto de encontro é no antigo posto São Rafael, ali próximo àquela lanchonete BR-116, na casa do irmão Guerra e da irmã Marisa. Eles estão ali, ó. Tempo muito abençoado, viu? E melhor ainda é o que acontece depois. Oh, milagre! Você tem que ir lá para saber o que acontece depois. Então amanhã, oração no monte. Aqui na igreja também nós vamos ter discipulado para aqueles que são candidatos ao batismo nas águas. Então amanhã, oração no monte, e na igreja, discipulado para os candidatos a batismo. Falando nisso, você que tem um desejo de batizar, ainda há tempo. Você pode me procurar hoje, dá o seu nome, e amanhã você vai estar aqui habilitado para participar desse discipulado. O batismo vai acontecer na terça-feira. Falando de terça-feira, nós vamos ter a tarde das famílias. Que coisa maravilhosa. Na correria do dia a dia, é muito difícil você conseguir reunir o máximo de pessoas. E graças a Deus, nós temos um feriado aí que a gente pode ter essa possibilidade. Tarde das famílias, a partir das 13 horas, no local Sítio Nova Vida, na BR-116, o quilômetro mais ou menos, eu não sei. Deve ser quilômetro, quer ver? Para quem corre fica fácil. Quilômetro 11, viu? Daqui lá tem uns 11 quilômetros. É isso mesmo, aproximadamente. Para quem eu corri daqui lá, por isso que eu estou te falando. Ida e volta. Dá 21 quilômetros, então é 11, viu? Então, Sítio Nova Vida, a partir das 13 horas. Pastor, eu não tenho condução, como é que eu faço? Você tem duas possibilidades: pegar carona com alguém que você conhece, que tem uma vaguinha, e tem um ônibus disponibilizado
Vai sair ali atrás da catedral, dia 1º, às 12h45. Não é 1h não, querida, é 12h45, 15 para 1. Então não perca aí o time. Em consequência disso, na terça não haverá, 3 da tarde, culto de mulheres e à noite, grupos de vida. Então, essa semana não vai ter por causa da tarde das famílias. Quarta-feira, curando as emoções. Você sabia que nós somos seres emocionais? E o que mais tem crescido hoje no mundo são as doenças de fundo emocional, que não acontece de diagnosticar pelos exames clínicos. Então, venha ouvir a palavra curando as emoções. A preletora dessa quarta-feira é a psicóloga Magda. Ela vai trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. 19h30. Quinta-feira, ensaio de coral. Sábado, conectados, às 19h30. Olha aí, ó. Essa galera jovem. Jovem é outro papo, né? E domingo, 8h da manhã, escola bíblica dominical. Você já leu a Bíblia pelo menos uma vez na sua vida? Quem já leu a Bíblia toda? Quem quer ler a Bíblia toda? Faça assim. Então, vem para a escola bíblica, vamos crescer juntos. O ano passado nós estudamos 25 capítulos de Gênesis. Este início de ano até agora nós estamos no capítulo 30. Então, olha só, o ano passado estudamos 25 capítulos. Esse ano nós vamos entrar agora no capítulo 30. Só estudamos 5 capítulos do livro de Gênesis. Então, ainda há tempo de você chegar. Nosso objetivo não é correr, nosso objetivo é crescermos juntos na palavra de Deus. Então, fica aí o convite, próximo domingo, 8h da manhã, Escola Bíblica Dominical. Amém? Mais um aviso para você, é sobre, 2 avisos, é sobre o mês de junho, 14 e 15 de junho. Dia 14 é o dia que vai começar a Copa do Mundo, mas eu não quero falar de Copa. Eu quero falar de um evento muito melhor do que a Copa. 14 de junho vai ter um evento só para mulheres. Segundo encontro de mulheres, Mulher Sábia edifica a sua casa. Para isso, a igreja está sediando, vai estar conosco a pastora Helena Tanuri, da Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte. Ela vai estar 2 dias. Na terça só para mulheres, o encontro de mulheres, a Mulher Sábia edifica a sua casa. E no dia 15, encontro renovando as alianças. 6º encontro renovando as alianças. Tudo, irmãos, para participar tem que ter o convite. Como é que eu faço para adquirir? Ao final do culto você procura o pastor Edil, vai estar lá atrás e vai te informar como você pode adquirir esse convite. A igreja tem disponibilizado, era 200 convites, agora já não é mais. Então corra, porque as vagas são limitadas. Depois não tem como, arruma uma vaguinha. São 500 assentos aqui, então são 500 convites disponibilizados. Se você quiser participar dos 2 dias, você paga 50. Se você for participar um dia, R$30. Então, mais informações o Edil vai te dar lá atrás. Amém? Você veio preparado nessa noite? Amém? Tem din-din no bolso aí? Se não tem, não tem problema. Mas se tem, você vai fazer o que a palavra de Deus diz. Trazei à casa do tesouro todos os dízimos e ofertas. Por que a gente tem sempre que estar lembrando as pessoas? Porque a igreja que quer ensinar o povo a palavra de Deus, ela tem que sempre
Casa das Famílias, eu não dei muita abrangência, mas eu quero te informar o seguinte: o que vai ter lá? Vai ter muita coisa que você vai participar. As crianças, por exemplo, vai ter disponibilizado um parquinho, 2 pula-pula, vai ter piscina de bolinha, vai ter brincadeiras. Para os adultos, o que tem? Futebol de sabão, futebol de campo, confraternização e, vou falar baixinho, 800 churrasquinhos. É muito pouco? Não. É o suficiente para essa multidão que vai lá. E para nós vai ficar o quê? Os homens levarem coisas líquidas. Refrigerante. O que mais? Qual refrigerante, gente? Coca-Cola. Não fala não. Tem que ser original. Não vamos fazer propaganda não. Levar todinho, uma quentinha. Levar um chá. As mulheres levar aí, ó, mão na massa. Broa, bolo, biscoito, enfim. Vamos fazer aquele negócio comunitário ali e vai ficar legal. Então, e outra coisa, isso tem um custo. Só para você ter uma ideia, o parquinho das crianças ficou por R$500 e o futebol de sabão por 500. Então a igreja não está cobrando nada, não está cobrando ônibus, mas se você quer dar uma oferta para ajudar a pagar essas despesas, é bem-vinda, tá? Você não é proibido de participar. Pastor, eu quero dar. Não importa o valor, o importante é que você se envolva. Amém? Então está dado o recado, que Deus te abençoe e vamos à ministração da palavra de Deus. Pastor Luiz falou que domingo passado eu estava no avião. Você lembra por quê, né? Eu usei termo aí comissário de bordo, a nave está decolando. Isso aqui é uma nave. Se você não sabia, isso aqui é uma nave, a nave do templo. E isso aqui é uma embaixada do céu, isso aqui é um pedacinho do céu na terra. Então, aqui é o lugar de Deus. Aqui nós temos liberdade para expressar toda a nossa adoração a Deus, toda a liberdade da glória. Queridos, antes de começar propriamente a mensagem, preste atenção no que eu vou te dizer. Tem acontecido o aumento de muitas coisas. Só para você ficar alegre, o governo anunciou o aumento do salário mínimo para 2019. R$1.002. Aumento de R$48 em relação ao salário atual, 954. O mínimo passará de R$1.000 pela primeira vez. Para você ficar mais alegre, há uma projeção de aumento de salário para 2020, R$1.076. E para 2021, R$1.153. É claro que esses valores são estimados e precisam da aprovação do governo. Para 2019 já está ok, tá? 2020 e 2021, isso aí está baseado no INPC. Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Existem alguns balizadores para isso. A previdência continuada e outros fatores aí. Mas a gente pode perceber também alguns aumentos. Quando fala de aumento de salário, aumento de combustível e derivados. Aumento de violência e taxa de homicídios. Aumento da população mundial. Aumento de doentes e enfermos, aumento de desemprego e da inflação, porque quando aumenta o salário, aumenta também a despesa em bilhões de reais. E o dinheiro tem que vir de algum lugar. E com isso, o bolso do contribuinte vai ser retirado um pouco mais. Você que é mulher, aumento de mulheres chefiando a família. Nesses 20 anos, tem visto isso, aumento de mulheres chefiando famílias, aumento da frota de carro. Você tem visto isso? Por isso Caratinga está fazendo calor, aumentou a frota de carro em Caratinga. Aumento de impostos, aumento da população indígena, cresceu em 250% a população indígena no Brasil. Diante, irmãos, dessa curva acentuada de crescimento, o que precisa aumentar ainda?
Abençoados da mesa, projeta aí para nós. Aumenta a minha fé. Esse aumento de tantas coisas, se a nossa fé não for aumentada, nós não vamos resistir às pressões, às dificuldades. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 17, fique de pé no seu lugar. Tudo tem aumentado, mas a fé de muitas pessoas, ela tem estado estagnada, estacionada. Por isso, o alto índice de pessoas abandonando as igrejas e falando que não dá mais. Por quê? Porque se você não tiver uma fé aumentada, você não aguenta. Mateus 17, versículo 19 e versículo 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Vamos falar junto? E nada vos será impossível. Eu quero que você faça uma oração muito específica nessa noite. Você vai orar assim: aumenta a minha fé. Vamos lá? 1, 2, 3. Aumenta a minha fé. Pode sentar. Esse texto que nós lemos aqui, Jesus, ele está no monte, com 3 discípulos, Tiago, Pedro e João. Ele transfigura diante deles, a glória do Pai a manifesta, mas ao pé do monte acontece uma cena. Um pai desesperado traz um filho epilético, em crises convulsivas, e apresenta para os discípulos para que eles possam orar por aquele menino e curá-lo. E Jesus, ao descer do monte com o círculo íntimo, Pedro, Tiago e João, ele observa que há ali algo em termos de burburinho, as autoridades concorrendo com os discípulos. E então Jesus quer saber o motivo. E o pai disse: eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos pudessem curá-lo, e isso não foi possível. Mais tarde, os discípulos, eles se aproximaram de Jesus. Depois que a poeira baixou, eles se aproximaram de Jesus e perguntaram assim: mestre, o que aconteceu? Que nós não tivemos êxito, nós não conseguimos expulsar o espírito maligno que estava na vida desse jovem. Olha a resposta de Jesus: por causa da vossa pequenez da fé. Eles tinham uma fé pequena, eles tinham uma fé fraca. Então, se nós temos uma fé como a fé dos discípulos, igual está aqui no texto, nós não podemos ir muito longe. Nós vamos esbarrar em coisas grandes, dificuldades, obstáculos, intransponíveis aparentemente. Mas não existe obstáculo intransponível para a fé. Porque a Bíblia diz aqui que Jesus está dizendo: pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, usa a palavra, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará depressa. Monte na Bíblia aqui é uma analogia a problemas. Então não importa a situação, a circunstância, o problema que você esteja vivendo, se você tiver fé, esse problema vai ser removido da sua vida para bem longe. Você crê assim? Amém? Então vamos entrar no texto, vamos entrar na mensagem: aumenta a minha fé. Como os discípulos, com a sua pequena fé, medrosos, guiados por sentimento, transformaram-se em pessoas com uma fé inabalável, uma fé multiplicada, a ponto de realizarem milagres extraordinários, grandes milagres. O que gerou essa mudança transformadora na vida dos discípulos? O que aconteceu com eles?
que eles saíram das dificuldades e vivenciaram oportunidades tremendas. Como que eles tiveram a fé aumentada? O que eles fizeram? Que eu e você podemos fazer e também caminhar nesta estrada chamada fé. Primeiro, abra comigo em Atos 4:13. Nós vamos descobrir alguns alinhamentos, alguns pontos cardeais que esses apóstolos andaram. Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como que os discípulos tiveram a sua fé aumentada? Primeiro, eles andaram com Jesus. Meus irmãos, se nós andarmos afastados de Jesus, a nossa fé não cresce, a nossa fé diminui, a gente perde a fé. Aqueles discípulos, eles estavam na presença da fé encarnada, porque Jesus é o autor e consumador da fé. É a fé manifestada aos homens. Jesus falava e vivia a palavra. Os apóstolos estiveram à volta de Jesus e eles foram impactados. Se você andar com pessoas de fé, o que vai acontecer com você? Com toda certeza você vai ser impactado. Eu já tive o privilégio de andar com homens gigantes na fé. Patrick Johnstone, autor de Intercessão Mundial. John Dawson. Jim Stein. E tantos outros que eu poderia enumerar aqui para você. Homens de uma grande fé. Mulheres também. Como Neuza Etioca e tantas outras mulheres. Se você anda com homens de fé ou com mulheres de fé, você enriquece a sua alma. Jorge Linhares, um homem de fé. Eles tiveram um relacionamento com Jesus. Se você quer que a sua fé cresça, você tem que sair um pouco disso aqui, ó. E ter tempo para Jesus. A sua fé não vai crescer se você ficar ligado aqui 24 horas nisso. Isso aqui tem roubado o tempo de estarmos com Jesus. As pessoas estão viciadas em tecnologia. Quando não havia essa tecnologia, o que a gente fazia? A gente usava um tempo para outras coisas. Então, se você não tiver tempo de relacionamento pessoal com Jesus, a sua fé não desenvolve. Queridos, alguém já disse que a fé é como um músculo. Para você ter o seu músculo crescido, você precisa exercitá-lo e ter uma alimentação saudável. A mesma coisa é a fé. Todos aqueles que receberam a Jesus, eles receberam uma quantidade de fé, uma medida de fé. Olha bem, o primeiro desafio dos discípulos aqui, orar por um jovem possesso. Eles não conseguiram expulsar o demônio. Mas agora nós vemos lá em Atos, no capítulo 4 aqui que nós lemos, que eles estão no templo. E a fé deles já não é mais uma fé fraca. É uma fé potente, é uma fé aumentada, porque eles estão indo orar no templo às 15h e de repente eles são abordados por um homem aleijado que estava na porta do templo. E eles dizem assim: nós não temos ouro nem prata, o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E diz que o milagre aconteceu. Porque Jesus havia dito: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer e vai acontecer. Nada vos será impossível. E diz que aquele paralítico, ele dá um salto. E ele entra correndo para dentro do templo, louvando e adorando a Deus. Em seus olhos, e dizer que esses dois seguidores, eles haviam estado com Jesus. Era inconfundível. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa inconfundível no meio da multidão. Mesmo seus inimigos podiam ver Jesus impactando profundamente a vida daqueles homens.
Agora eu quero perguntar para mim e para você. Essa declaração que esses homens deram aqui, de que eles haviam estado com Jesus, essa declaração poderia aplicar também a você? Pode-se dizer de você e de mim que estivemos com Jesus? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Jesus nitidamente? Porque semanas após semana nós entramos em um ambiente de fé, mas muitas vezes a nossa fé, ela está sem ação. A gente não crê mais. A palavra de Deus não arde em nosso coração. Vem pregador, vai pregador, vem pregador, vai pregador, e a gente fica do mesmo jeito. A gente não sente nada abalar, nos impactar. A gente até fica animado aqui dentro, mas a hora que sai, a gente esfria. Irmãos, estar em Cristo e estar com Cristo faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Se você tem uma fé fraca, os discípulos também tinham uma fé fraca, mas eles resolveram andar com Jesus. E de fé fraca, eles tiveram uma fé forte, que curava enfermos, que curava paralíticos. A segunda coisa que eu observo, o caminho que eles trilharam aqui, para ter essa fé crescida. Havia algo muito específico. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 4. Eles não só andaram com Jesus, eles tinham algo na vida deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Tem muita gente que ouve falar de Jesus. Tem muita gente que sabe as histórias do Evangelho. Mas falta isso aqui. Eles foram cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de Deus. E se essa pessoa é cheia de Deus, ela é cheia de fé. Porque Deus é o Deus da fé. Jesus disse esta vez: tende a fé de Deus. Para termos a fé de Deus, nós precisamos estar cheios de Deus. Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é enviado de Jesus, tem as palavras de Jesus. Jesus havia feito uma promessa, que haveria de descer o Espírito Santo e que eles seriam plenos do Espírito Santo. E no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, a festa, diz que o Espírito Santo, ele veio, se manifestou no meio deles, e eles receberam mais, e eles foram revestidos do poder do alto. Eles já tinham o Espírito Santo, porque Jesus se apresentou para eles e soprou sobre eles o Espírito Santo, lá em João, no capítulo 21, você presencia isso. Irmãos, quando eles receberam o Espírito Santo, a fé deles se tornou uma fé dinâmica. Se você é cheio do Espírito Santo, minha irmã, meu irmão, a sua vida nunca mais é a mesma. Você fala em línguas, você profetiza, você quer falar do amor de Deus, você não quer abandonar a sua congregação. Muita gente tem esfriado na fé porque abandona a igreja. Uma pessoa cheia de fé, ela quer estar onde existem pessoas de fé. Porque aí junto, elas vão crescer em sintonia com a verdade de Deus. Eles passaram a ser ousados. Os milagres começaram a acontecer como resultante da presença do Espírito Santo. Os apóstolos agora, eles estão convictos da sua fé. Quem tem o Espírito Santo em sua vida, desenvolve a fé. É aperfeiçoado no poder de Deus. Irmãos, eu já tive essa graça de Deus, de orar por pessoas e pessoas serem curadas. Eu venho de uma igreja histórica. Não vou falar o nome para não comprometer, porque está passando aí para muitas nações, no Brasil inteiro. Mas eu venho de uma igreja histórica.
E a igreja que eu venho dizia que Pentecostes foi só uma vez. Não acontece mais. Falar em línguas, esse negócio não dá. E eu fui para uma junta missionária, onde havia pessoas cheias do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu comigo? Eu fui alcançado pelo Espírito Santo também. Recebi o batismo com o Espírito Santo. E a primeira experiência que Deus me deu ao ser cheio do Espírito Santo foi falar em línguas e levantar a minha mão e todo mundo cair como efeito dominó. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Nunca presenciei isso. Meu pai. E depois eu fui orar para uma jovem lá de São Simão, em Goiás. Eu comecei a orar por ela, buf, no chão. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ela ficou mais de 1 hora em êxtase. E para fazer essa mulher voltar, foi um trabalho muito demorado. E quando ela voltou, ela disse, por que vocês me tiraram desse lugar tão gostoso? Eu estava na presença de Deus. Falei, minha querida, volta à realidade. Tem muita coisa para você fazer. Estar cheio do Espírito Santo, querido, é regozijar nas coisas de Deus. É se alegrar nas coisas de Deus. Os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo. E por estarem cheios do Espírito Santo, a intimidade produziu comunhão e manifestação de unção. Deus quer contar com você para mudar a história da humanidade. Deus começou com 12 homens, 12 executivos, e Ele revolucionou o mundo da sua época e o Evangelho chegou até nós. Você tem uma parte nisso. É como uma corrida de bastão, nós não podemos parar. Nós temos que receber o bastão, fazer o que nós temos que fazer e depois passar o bastão para a próxima geração. Como é que a gente faz isso, pastor? Pedindo a Deus, aumenta a minha fé. Um homem, um pai, desesperado, chega para Jesus lá em Marcos 9, versículo 24, e ele diz assim com lágrimas, Jesus, me ajuda, eu tenho um filho doente, eu preciso que o Senhor ore por ele, se é que o Senhor pode fazer milagres. Jesus diz, olha, se pode, tudo é possível que crê. E ele então dá um grito, eu creio, ajuda na minha falta de fé, aumenta a minha fé. Eu acho que esse é o grito dessa geração. Não é uma geração totalmente incrédula, mas é uma geração que tem uma fé muito pequena. E temos que dar esse grito como esse pai, aumenta a minha fé. Porque tudo é possível ao que crê. O Espírito Santo agindo em nós, irmãos, nos controla. Todos os que são de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Não tem bagunça, não tem anarquia. As coisas são controladas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo traz as verdades profundas de Deus e revigora o potencial da nossa fé. Andar pela fé. Diga comigo, andar pela fé. Só é possível sendo cheio do Espírito Santo. Você jamais irá andar na carne quando você está andando no Espírito e vivendo no Espírito. Você quer vencer a sua carne fraca? Você quer vencer os seus vícios? Você quer vencer as suas tentações? Seja cheio do Espírito Santo e jamais você vai cumprir os desejos da carne. Está lá em Gálatas, capítulo 5. Então, em cada situação, o Espírito Santo é quem libera o poder. Nós estamos precisando de uma geração, não que pula, não uma geração que canta, que grita, mas uma geração cheia do Espírito Santo. Irmãos, barulho não traz a presença de Deus, mas a presença de Deus traz barulho. Precisamos de gente cheia do Espírito Santo, que revoluciona o seu tempo, como John Wesley, como seu irmão, que revolucionaram a Inglaterra, porque uma mãe, Susana, cheia do Espírito Santo, orava pela sua família. E Deus levantou esses 2 filhos, esses 2 jovens, para revolucionar o mundo da sua época. Eles foram cheios do Espírito Santo.
Quer ter a sua fé aumentada? Ande com Jesus. Com quem que você tem andado? Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles andaram com Jesus sem saber quem era Jesus. Mas quando eles começaram a andar com Jesus, diz a palavra, eles dizendo, o nosso coração ardia enquanto ele compartilhava. Não tem jeito de você andar com Jesus e você não ser impactado por Jesus. Você sente um frio na coluna, você sente uns arrepios da planta dos pés ao alto da cabeça, querido. Parece que você está numa outra dimensão. Isso não é fanatismo, não, isso é unção de Deus. Você não tem que contentar com migalhas, você não tem que contentar com contra-gotas, Deus quer te encher. Enchei-vos do Espírito Santo. É ordem. Pastor, eu tenho que encher quantas vezes? Todo dia, a todo momento. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para que você tenha a sua fé aumentada. Meu irmão, a ação do Espírito Santo conferiu aos apóstolos uma fé confiante. Com isso, eles começaram a glorificar a Deus, servindo-o de maneira extraordinária. E isso só foi possível no poder do Espírito Santo. Se você me vê hoje pregando aqui, eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu sou matuto, eu nasci na roça, eu venho da zona rural. Quando eu fui para a cidade, você vai rir. Eu não podia ver barulho de sirene. Um dia eu estava no centro da cidade, o terminal rodoviário, o terminal ferroviário, e uma passagem de trem com nível. Aí vem um carro do corpo de bombeiro, com a sirene ligada. O matutão pirou, saiu correndo. Para frente não dava para ir. O nível do trem baixou, o trem estava passando. Atrás da sirene, o que eu fiz? Corri, entrei dentro de uma farmácia. Olha para você ver de onde Deus me tirou. Eu tinha medo, escondia debaixo da cama. A primeira vez que eu preguei em público, eu dei uma dor de barriga, um piriri, terrível. A segunda vez que eu preguei foi diferente. Eu estava cheio do Espírito Santo. Porque depois do culto, uma irmã disse, eu não era pastor, não, era seminarista. Meu irmão, tinha uma luz tremenda no altar. Eu não sei definir a cor da luz, era multicor. E eu via o Espírito Santo ministrando coisas extraordinárias. Deus tem algo na sua vida. É assim que Deus faz. Deus quer fazer com você assim. Não tenha medo de Deus. Queira estar na presença de Deus. Você está se enchendo diariamente do Espírito Santo? Ou você está como aqueles discípulos lá de Éfeso, que quando Paulo chega, eles falam assim, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Quem é? E diz que Paulo então orou por eles, colocou a mão sobre a cabeça, e eles foram cheios, falaram em línguas e profetizaram. Eu não estou dizendo que o único sinal de você ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. É um dos. Existem vários sinais. Você tem mais paixão por Jesus, você quer estar com gente que tem fé, você quer ler a Bíblia, você quer orar. Isso são sinais de que o Espírito Santo está realizando algo extraordinário na sua vida. Você quer evangelizar, você quer ganhar pessoas para Cristo, você quer estar junto onde estão as pessoas de Cristo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Irmãos, nós já temos perdido muito tempo. Eu vou fazer 29 anos de convertido. Eu aceitei Jesus com 19 anos. Mas só alguns anos depois é que realmente eu fui impactado de forma sobrenatural, viajando por esse Brasilzão, pregando o Evangelho e vendo gente se converter. Pela fé que nada nos impeça de encher-nos do Espírito Santo. É uma experiência diferente da conversão, viu? Se você ficou impactado no dia que você nasceu de novo, quando você é cheio do Espírito Santo, é algo muito maior.
É a segunda bênção, como eles falam. É o enchimento, é o revestimento de poder. Diga comigo assim, ó, Deus exige que eu seja cheio do Espírito Santo. Se é a exigência de Deus, você vai deixar de cumprir? Efésios 5,18. Ser cheio do Espírito Santo é obrigatório, não é opcional. Você tem que ser cheio. Porque se você não for cheio do Espírito Santo, você não consegue ser uma testemunha de Jesus. Você vai passar vergonha. Como os discípulos passaram vergonha, não puderam expulsar um espírito na vida de um jovem. É terrível, irmãos. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, quem é demônio, quem é homem, seja quem for, você vai na ousadia e no poder do Espírito Santo. O segredo do ministério de Jesus foi que ele nasceu pelo Espírito, ele foi cheio do Espírito Santo e começou o seu ministério cheio do Espírito Santo. Não comece nada no reino de Deus se você não está cheio do Espírito Santo. Jesus é o nosso maior exemplo, ele só começou o ministério dele depois que ele foi batizado e cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz como Deus usou a Jesus de Nazaré, que andou por toda parte fazendo bem, expulsando a todos os demônios e curando todas as enfermidades, porque Deus era com ele. Atos 10, 38 fala sobre isso. Os apóstolos, irmãos, eles já tinham o Espírito Santo, como muitos aqui têm. Se você recebeu a Jesus pela fé, você tem o Espírito Santo. Olha aqui, ó. Você tem o Espírito Santo, mas esse copo não está cheio. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, tem que encher. Essa é a diferença. Ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Os apóstolos já tinham o Espírito Santo, mas eles não estavam cheios. Lá em Pentecostes eles foram cheios. Diga comigo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Uma revolução vai começar na sua vida, na sua família, a igreja que você faz parte. E para a gente finalizar, uma terceira coisa que aconteceu com os discípulos. Eles andaram com Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo. Lucas 17, versículo 5. Esse desafio aqui só pode ser executado quando você tem uma fé aumentada. Lucas 17, 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Pastor, por que os apóstolos pediram a Jesus para aumentar a fé deles? Se você ler o contexto, você vai entender. Jesus está falando de perdão. Perdão. Quantas vezes deve-se perdoar o seu irmão? Essa foi a pergunta de Pedro. E Jesus então fala sobre perdão. E aí eles chegam no versículo 5 e dizem assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Você não vai conseguir perdoar ninguém se você não tiver uma fé grande. Você está entendendo? Cada um de nós, no momento da conversão, recebeu uma medida de fé. Deus repartiu a cada um a medida de fé. Efésios 4, 7, Romanos 12, 3. Então, eu e você temos fé. O que precisamos fazer então? Fazer essa fé crescer. Agora, como que eles tiveram a sua fé aumentada? Diante dos desafios. É um desafio você perdoar alguém. Ainda mais quando essa pessoa, ela fez algo que minou você, expôs você. Como os apóstolos tiveram a sua fé aumentada? Eles tiveram desafios. Eu quero dizer para você, onde as coisas aumentam, aumentam também os desafios. Você passa de nível. Onde aumenta a renda, aumenta também o quê? As despesas. A quem muito é dado,
muito será cobrado. Então as responsabilidades aumentam. Ah, então eu não quero ter minha fé aumentada. Não é isso, querido. Nós não podemos ficar como crianças na fé. Nós temos que ser adultos no entendimento. A minha filha mais velha falou assim: papai, eu não quero crescer. Falei: ah, minha filha, eu também falei isso. Mas não tem jeito. Mesmo que eu diga para você não cresça, você vai crescer. Porque é algo natural do ser humano. Não queira ser uma criança na fé. Queira ser um adulto na fé. E você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Cada vez que a minha fé é aprovada, nós cantamos. Tem a chance de crescer um pouco mais. Pelo texto, Jesus não deixou uma tarefa fácil para os seus discípulos. Ele está falando de aumentar a fé, mas nós encontramos aqui um ensino sobre perdão e outro ensino sobre fé. Ou seja, de um lado ensina que devemos perdoar por um número excessivo de vezes, e do outro ensina sobre fé. Por menor que seja, ela será capaz de grandes feitos. Então Jesus está aqui ensinando para os discípulos duas coisas. Quantas vezes se deve perdoar uma pessoa? Só 490 vezes? Não. Quantas vezes forem necessárias. E aí então ele ensina sobre fé. Se você tiver fé, você vai dizer para essa amoreira: lança-te daqui. E ela vai ser lançada. Para se ter uma grande fé, é necessário praticar os ensinamentos de Jesus. Se você não consegue praticar perdão, a sua fé nunca vai ser aumentada. Porque falta o essencial em você. Falta Jesus. Porque se Jesus te perdoou, por que você não pode perdoar o teu semelhante? Então o amor de Deus não está em você. Porque aquele que odeia o seu irmão, não tem nele permanente a vida eterna. Ele é assassino. E nenhum assassino herda o reino dos céus. Você precisa de fé. Eu sei que eu estou falando para muita gente aqui, mas é a palavra de Deus que está falando com você. Então, obedecer o máximo de coração. Perdoar requer uma disposição humana. Deus nos perdoa se nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Se você até hoje não praticou o perdão, você está um escravo. Escravo do pecado. Porque a falta de perdão dá oportunidade para Satanás trabalhar na nossa vida. Paulo diz assim: não ignoramos os ardis de Satanás. Mas ele fala no contexto: a quem tem perdoado também eu tenho perdoado. Porque se eu perdoei alguém, eu perdoei em Cristo. Você que não perdoa o seu marido, você que não perdoa a sua mãe, você que não perdoa o seu pai, você que não perdoa o seu ex-namorado, você que não perdoa o seu professor. Eu tinha uma pendência muito grande com a minha professora de primeiro ano. Ela me chamou de burro de forma analógica, de analogia. Eu tinha vindo da roça, não fiz pré, entrei direto na escola, eu sabia o que estava no quadro, sem ser alfabetizado, por incrível que pareça. Eu sabia ler, mas só não sabia me expressar. E ela disse: lê para mim o que está no quadro. Eu lembro como se fosse hoje a data. 12 de março de 1977. E ela falou: olha, por favor, retira da sala. Foi um impacto para mim. E eu tive uma deficiência, um déficit de ensino, porque eu rodei 3 salas. A segunda sala me fez a mesma coisa. Primeira professora Marlene, segunda professora Iracema, terceira professora Rosângela. Ela teve paciência comigo, aí eu comecei a decolar. Então eu carregava comigo um ódio por aquela primeira professora, por saber que ela era vizinha, era minha vizinha. E aí eu aceito Jesus em 89, de 1977 para 89, 12 anos depois. Aí o Espírito Santo fala comigo, não 12 anos depois, mas em 1996. Lembra daquilo lá? Como é que eu posso te abençoar? Como é que você pode ser um canal de bênção se você não consegue perdoar uma coisa que está lá no passado? Volta lá. Lembra-te de onde você caiu. Arrepende-te. E eu voltei. Perdoei.
E o Espírito Santo trouxe na minha lembrança uma pendência que eu tinha com meu pai. Falei, meu Deus, está entrando no baú do terror. Perdoa seu pai. Falei, como? Meu pai faleceu, 79. Existe um mundo espiritual e você está preso nele. Foi depois de eu perdoar o meu pai que aconteceu o que eu falei para você. Orar por pessoas e pessoas serem cheias do Espírito Santo. Havia algo obstruindo. Eu falei, mas como que eu vou perdoar meu pai? Ele está morto. O Espírito Santo falou só assim comigo, olha, você tem que abrir a sua boca e falar. Não é necromancia invocar os mortos, não. É você liberar o que está cativo, porque o que você liga na terra será ligado no céu. O que você desliga na terra será desligado no céu. Então eu tive que desligar isso. Até mesmo se alguém que feriu você, você não teve oportunidade de perdoá-lo, você pode fazer isso hoje. Porque a cruz de Jesus está lá no passado, mas o poder dela está aqui hoje. Porque Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas nos ferem, elas não sabem o que estão fazendo, mas Deus sabe. E Deus quer que a gente tenha uma fé aumentada. Antes de exercer a fé, mandando a amoreira para o mar, deve-se perdoar os ofensores. A partir desse cuidado, a fé destrona no seu uso com o fim de proporcionar espetáculos e dar lugar à simplicidade da vivência da comunhão com Deus, com o próximo, evitando ofensas e mal-entendidos nocivos. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo, para se ter uma fé vibrante, é preciso passar pelo teste da fé. Veja se você já chegou no mínimo requerido por Jesus. Qual é o mínimo que Jesus requer da nossa fé? Do tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver uma fé de acordo com a proposta de Jesus, você vai fazer algo extraordinário. Preste atenção, ei, você que me assiste pelas redes sociais e você aqui. Entrar na igreja e evitar sentar do lado do irmão por questões de ressentimento e mudar de rua pelos mesmos motivos é sinal de que a sua fé está aquém da proposta de Jesus, e quem assim procede não está apto a pedir grandes coisas, de modo que a amoreira ou o empecilho de sua vida vão continuar aonde estão. Você não tem o direito de pedir nada a Deus, se você ainda não resolver essas pendências. Deus não vai ouvir a sua oração. Porque onde há falta de perdão, há bloqueio. Se não perdoardes aos homens a sua ofensa, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Eu vejo que tem muita gente aqui que precisa voltar e pedir perdão para pessoas. E também liberar perdão para pessoas. Irmãos, isso é chave para você ter uma fé vibrante. Aumenta-nos a fé a ponto de perdoarmos os que nos ofendem. Você é capaz de perdoar? A fé vem para ser exercitada. Se você quer ter uma fé gigante, aprenda como os discípulos. Eles eram medrosos a ponto de negar a realidade, mas eles foram impactados por estarem com Jesus. Eles receberam o Espírito Santo, o poder de Deus para testemunhar de uma fé recebida, foram transformados, cheios do Espírito Santo, e abalaram os alicerces do mundo. Aqueles que têm revolucionado o mundo chegaram até nós. Meus irmãos, a fé dos discípulos foi aumentada na vivência cristã e na liberdade da fé, de medrosos a ousados, de incapazes e fracos a maravilhosos e poderosos. Os relatos não deixam dúvida. Para quem tinha uma fé pequena, a narrativa diz que a sombra de Pedro curava. Quem chegava enfermo saía são. Não era a sombra que curava, mas era a unção de Deus que estava na sombra dos apóstolos. Paulo, os aventais e os lenços de Paulo curavam.
Demônios eram expulsos. Pessoas que eram fracas na fé tornaram pessoas de uma forma sobrenatural e o extraordinário começou a acontecer. Eles passaram a refletir a glória de Deus. O que você quer, meu irmão? O que você quer, minha irmã? Ficar do jeito que você está ou você quer experimentar o melhor de Deus? Se você chegou até aqui, não pare não. Busque. Uma nova realidade é apresentada em homens cheios do Espírito Santo, que tiveram sua fé potencializada na promessa de Deus. Tenha sua fé aumentada em Jesus, para realizar o que Jesus fez, e milagres ainda maiores. Deus está procurando pessoas que querem ter essa ousadia, que você possa orar como você orou no início. Vamos orar? Senhor, aumenta a minha fé. Se a sua oração foi sincera, você não está voltando para casa da mesma forma que você entrou. E a sua vida, ela não vai ser a mesma. Você vai ficar maravilhado das coisas extraordinárias que vão acontecer só das pessoas estarem ao seu redor. Algo extraordinário vai acontecer e elas vão querer saber o que está acontecendo com você, porque a sua fé foi aumentada. Ande com Jesus, seja cheio do Espírito Santo e não esqueça dessa oração: Deus, aumenta a minha fé. Que Deus te abençoe, lembrando que amanhã nós temos oração no monte, discipulado para os candidatos a batismo na terça.